Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma live nossa aí. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre mais um benefício aí para todos. Seja bem-vinda aí, Elaine, mais uma vez com a gente aí. Parabéns, top. Obrigado por vocês estarem presentes aí. Hoje vamos trazer alguns benefícios, né? Algumas informações muito bacanas, muito interessantes aí sobre ômega, né? Ômega 3, ômega 6, ômega 9. Vai ser um prazer passar algumas informações para vocês. E se vocês conhecem algumas pessoas aí que gostariam de conhecer um pouco mais os benefícios aí desse suplemento, né? Pode chamar aí, manda o link aí para a pessoa, convida a pessoa para participar junto com a gente aí, para que a gente possa divulgar cada vez mais as melhores informações, mais cuidados com a saúde, né? Que isso ajuda muito para que a gente possa ter uma vida mais saudável, né? Hoje nós vamos falar aqui do o ômega 3, 6 e 9. Nós encontramos muitos ômegas aí à venda no mercado, né? Nas farmácias e tal. E o ômega 3, 6 e 9 aqui da HND, ele vem completo, né? Porque às vezes você encontra a venda só ômega 3, né? Aqui já tem ômega 3, 6 e 9, então isso aí ajuda bastante. Boa noite aí, dona Lindalva, seja bem-vinda mais uma vez também junto com a Elaine aí, top. Sejam todas bem-vindas aí. E vamos falar um pouquinho também aí dos benefícios, então. Quais são os benefícios para esse produto, né? Ele auxilia aí na saúde cardiovascular, ele auxilia aí nos processos de memória, tá? Para quem tá aí com a memória não tá muito legal aí, auxilia também no processo de memória, auxilia aí no processo de aprendizado, ameniza processos inflamatórios, né? Acne, celulite, né? Para quem quer amenizar aí a acne e a celulite, o ômega 3, 6 e 9 ajuda bastante, tá? Boa noite aí, Cris, seja bem-vinda. Então vamos falar um pouquinho mais aí desses benefícios, né? Eu tive estudando bastante aí para passar um pouco de informações para vocês. E uma das coisas que eu descobri é que tem alguns estudos de especialistas aí australianos e austríacos que eles estudaram aí que o ômega 3 ele ajuda a diminuir, né, significativamente o problema com esquizofrenia. Olha só, eu não sei se vocês sabiam disso, mas eu não tinha essa informação. Mas tem estudos que dizem que ele diminui até a possibilidade da pessoa ter esquizofrenia. Porque essa doença, no caso, eu não sabia também, que ela ocorre aí no começo da idade adulta, né, da adolescência para a idade adulta, entre os 13 e os 25 anos. Então eles pegaram aí 45 pessoas, né, 45 pessoas nessa idade, e eles fizeram um estudo com essas pessoas e começaram a utilizar o ômega 3 como suplementação alimentar, juntamente com a alimentação balanceada. E eles teve o diagnóstico, depois a conclusão que das pessoas que tiveram alimentação enriquecida com o ômega 3, 10% dos jovens chegaram a ter esquizofrenia, os outros não. Para quem não teve essa suplementação, foi um número de 40%. Então, ó, de 10% com o uso do ômega e 40% sem o uso do ômega. Então aumentou muito. E as pessoas, né, os jovens que tiveram a esquizofrenia, eles demoraram anos, muito mais tempo do que os que não utilizaram. Demoraram muito para ter a esquizofrenia, desenvolver a esquizofrenia. Então o ômega também ajuda, o ômega 3 no caso, ajuda também nesse processo aí para evitar aí, a reduzir o nível de pessoas que possam ter esquizofrenia. Bem bacana essa informação que eu não sabia. Não sei se vocês sabiam. Se vocês sabiam aí, comenta aí que já sabia, mas eu não sabia. Rosivânia, seja bem-vinda. Boa noite, Rosivânia, tudo bem? Algumas informações aqui também. O ômega 3 é um ácido graxo, né? Essencial. Então ele é fundamental aí para o cérebro,
para o funcionamento do sistema nervoso, da retina, para que todos eles funcionem bem. Então, se você tem falta de ômega 3, pode acontecer de ter aí uma deficiência, aí, por exemplo, na visão. Né? Então, ele é bem benéfico para o coração, bem como para a saúde mental. E pode ser encontrado, onde nós encontramos o ômega 3? Né? Nos peixes, né? Como sardinha, né? Salmão, nas nozes, na canola, na soja e alguns outros suplementos alimentares, como no caso do nosso aqui, o suplemento alimentar. Então, geralmente nós não consumimos muito, por exemplo, salmão. Né? Os peixes que nós consumimos geralmente são peixes de criação, né, de criadouros aí. Esses peixes não têm ômega 3, tá, pessoal? Só peixe de águas aí, porque o ômega 3 ele é um alimento que o peixe de águas do fundo do mar, aí, de águas mais geladas, ele consome o plâncton. E esse plâncton que produz o ômega 3 no organismo aí do peixe. Né? Então, se não for um peixe de águas do fundo do mar, por exemplo, águas geladas, ele não vai produzir o ômega. Então, esses peixes que nós consumimos aí de rio, essas coisas, esquece. Não está consumindo ômega, não está ingerindo ômega. O nosso ômega, o ômega 369 aqui da Rinode, esse ômega ele vem da costa do Pacífico, aí, da costa do Peru, dos peixes dessa região. Tá? Para quem quiser ter um conhecimento, ele vem dessa região. Existem dois tipos de ômega 3. Tá? São eles aí o EPA e o DHA. A sigla, é melhor falar a sigla, né, que eles falam EPA e DHA, porque o nome é bem difícil de pronunciar. Quando o cérebro absorve isso, o EPA e o DHA, isso serve como nutriente aí para a membrana do neurônio, né, que é formada aí pelo ômega 3. E a área do cérebro que... Esses peixes são mitos, né? Só peixe aí que é difícil de consumir, né? Salmão é um peixe top aí, que tem bastante ômega, e alguns poucos, né, consomem aí. A gente não tem muito costume de comer peixe, né? E os peixes que nós consumimos não tem ômega, né? A Rosivânia tá comentando aqui, top. Então, a área do cérebro que representa as emoções são diferentes das outras áreas, né? Existe a área do nosso cérebro que se chama o sistema límbico, que cuida aí das nossas emoções e que é alimentado por ômega 3. Então, quando você está ingerindo peixe, quando você está ingerindo uma cápsula de ômega 3, na realidade você está ingerindo um alimento cerebral, vai ajudar no seu cérebro, tá? No sistema nervoso, tudo. Então isso é muito bacana. Então, eu também não sabia, Cris, esse da esquizofrenia eu não sabia, descobri pesquisando aqui para preparar o treinamento. Aí a gente vê em muito site, daí você vai pesquisando, será que é verdade? Será que não é? Aí você vai pesquisando, daí eu vi em site de universidade, então por isso que eu estou passando aqui para vocês. Mas se vocês tiverem dúvida do que eu estiver falando aqui, pode confirmar aí na internet, tá bom? Dá uma pesquisada. Então o nosso gene, né, nosso organismo, que o nosso gene, ele não teve alteração nenhuma. Né? Nos últimos 50 anos aí, o que mudou não foi a nossa genética, né? O que mudou foi a nossa alimentação. Você vê que o pessoal falava, antigamente que comia de tudo e não tinha problema nenhum, agora não pode comer nada. É porque nós mudamos a nossa alimentação. Boa noite, Lina, seja bem-vinda, tudo bem? Top! Então hoje nós mudamos a nossa alimentação, então nós temos uma alimentação que tem um déficit muito grande de ômega 3. Por exemplo, aqui na idade paleolítica, por exemplo, há mais ou menos uns 20 mil anos atrás, a proporção diária de ômega 3 para ômega 6 era de 3 para 1. Agora é de 40 para 1. Isso quer dizer que nós consumimos mais ômega 6, hoje nós estamos consumindo mais ômega 6 do que ômega 3. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. E por isso que nós desenvolvemos aí muitas doenças degenerativas. Exatamente por isso, tá? Aqui no decorrer aqui vocês vão ver por que acontece isso. Eu também não sabia. O que é o EPA e o que é o DHA? No nosso organismo, ele transforma o ômega 3, né? Nosso organismo transforma o ômega 3 em EPA e DHA. E o EPA e o DHA eles são gorduras boas.
altamente insaturadas e que desempenham papéis muito importantes aí no desenvolvimento da nossa visão e da função cerebral aí dos bebês, né? E o EPA, ele auxilia na produção da prostaglandinas. Estou olhando aqui na minha colinha, né, pessoal? Das prostaglandinas, que é uma substância anti-inflamatória que faz parte das nossas defesas. Um dos benefícios é evitar a formação de trombos, né? Vocês já vão saber o que é trombos, né? Que são os coágulos aí no sangue. Então, ele ajuda muito na prevenção de doenças cardiovasculares, da trombose, olha aí a trombose, e acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC, que infelizmente muitas pessoas têm esse AVC. Eu conheço algumas, né, que tiveram AVC. Então, às vezes, se a pessoa tem uma alimentação rica em ômega 3, que gera esse EPA, provavelmente o risco dela ter um AVC, dela ter uma doença cardiovascular ou uma trombose, provavelmente vai diminuir, porque ela está com uma alimentação mais saudável e está consumindo ômega 3. Já o DHA, ele é um alimento importantíssimo para o cérebro, né, para os olhos, para o coração, e pode inclusive desempenhar aí um papel no apoio à memória e à cognição. No entanto, a gente sabe que os brasileiros aí, não só os brasileiros, mas os brasileiros principalmente, não consomem muito ômega 3, né? E isso é uma pena, infelizmente. Eu estou tentando fazer a Angélica aqui, fazer mais peixe para nós aqui, mas não é qualquer peixe que tem ômega 3, então não adianta muito, né? Então, a falta de DHA, ela tem sido associada muito aí à doença de Alzheimer, a distúrbios de atenção, fibrose cística e outras doenças. Aí a Rosevânia está comentando aqui que a mãe dela já teve 2 AVCs. Então, se ela já teve 2 AVCs, se ela puder, né, eu acredito que começar a ter uma alimentação talvez mais saudável, começar a fazer uma suplementação com ômega também pode auxiliar. Ela já deve estar tomando alguma coisa, né? Então, pergunta para o médico se o médico receita que ela pode tomar, se ela já não estiver tomando o ômega 3, né? Então, é bom receitar para que possa amenizar essa situação e diminuir a possibilidade de um novo AVC, por exemplo, né? Pode auxiliar bastante. A Elaine está comentando aqui se qualquer idade pode consumir. Vimos que mais pessoas de mais idade que fazem uso e as pessoas mais jovens podem consumir, tem contraindicação. Então, como eu até comentei aqui no início, você viu que, Elaine, o pessoal aqui, os pesquisadores, né, os austríacos e os australianos, eles começaram a colocar o uso fazer os testes em pessoas a partir dos 13 anos. A partir dos 13 anos, dos 13 ou 25, porque é nesse período que as pessoas podem desenvolver a esquizofrenia, por exemplo, né? Então eu acredito que não há contraindicação para a pessoa poder utilizar a partir, por exemplo, dos 13 anos. Por que a maioria das pessoas não usa quando é novo? Primeiro porque é tudo jovem, né? Acredito que está tudo maravilha, né? Tudo pode, né? A gente pode fazer tudo e tá tranquilo. Pelo menos é o que eu também pensava quando eu tinha meus 13 anos, meus 20 anos. A gente achava que não tem problema nenhum. Então eu acredito que pode sim fazer esse uso. Mas se você tiver dúvida, consulte o médico. Eu acredito que não há problema nenhum em consumir tudo que a gente consome, porque, por exemplo, o nosso ômega 369 é um suplemento. Ele é um nutricosmético. O que é o nutricosmético? Ele só vai auxiliar. Ele não vai servir como remédio, nada disso. Ele só vai auxiliar para que você tenha uma alimentação balanceada. Só isso, tá certo? Então acredito que não vai ter problema não. Deixa eu ver aqui outro comentário. Márcio, podemos consumir o ômega junto com óleo de prímula e borracha ou devemos optar? Na aula passada, na live passada, da quarta-feira passada, a gente falou sobre o óleo de prímula e borragem. E nós indicamos aí, pelo que eu estudei aqui, depois se vocês quiserem consultar o médico, alguma coisa, tudo bem. Porque quando você tem muito ômega, pode causar uma ação inflamatória.
Então, se você está tomando óleo de prímula e borragem, que já contém ômega, é melhor você não tomar o ômega 369. Ou você toma um ou você toma o outro, porque senão você vai ter um excesso de ômegas e pode causar uma ação inflamatória. Então essa é a informação que eu tenho, tá certo? Então toma um ou toma o outro. Maravilha? Qual que é o efeito colateral que o pessoal fala muito, né? Às vezes você vai falar com uma pessoa de tomar o ômega, a pessoa, não quero tomar não, fica com aquele gosto ruim, aquele gosto de peixe e tal. Eu vou ser sincero para vocês, eu tomo o ômega nosso e eu nunca senti esse gosto de óleo de peixe, cara, nunca. Às vezes pode ser que você está tomando no horário errado, porque o ômega, né, ele tem um horário certo para você tomar. Não é qualquer horário que você toma. E ele tem que estar acompanhado com alguma gordura. Então, geralmente, o horário que a gente está tomando que tem mais gordura é o horário do almoço, né? É o horário do jantar. Então, nesse horário é o ideal você tomar. Ô Juninho, seja bem-vindo, cara. Que top, Juninho, Fernando aí, top, hein? Parabéns, obrigado por vocês estarem aí acompanhando a gente aí, show de bola. Então, resumindo aqui um pouquinho do ômega 3, o ômega 3 ele tem dois tipos de gorduras boas, que é o DHA, que auxilia aí basicamente na prevenção de doenças degenerativas, e o EPA, né, o EPA, que quando o cérebro absorve isso, ele utiliza como nutriente para a membrana dos neurônios e que é formada pelo ômega 3. Tá? Resumindo o ômega 3 aqui, só para vocês terem uma ideia. Se tiver dúvida, vai mandando aí que a gente vai auxiliando vocês aí. Vamos falar agora do ômega 6. Tá? O ômega 6 não oxidado, ele é uma gordura boa. O ômega 6 não oxidado é uma gordura boa. A nossa pele ela é rica em ômega 6. Tanto é que a semana passada eu tinha parado de tomar o ômega, né? E aí eu falando sobre isso semana passada, eu voltei a tomar o ômega, porque a minha pele já, né, tô ficando velhinho, né? Tem que cuidar da pele aí. Então o ômega 6, a nossa pele é rica em ômega 6. Então se nós ingerirmos o ômega 6 como gordura boa, aí sim faz sentido o uso desse óleo, tá? E se você aplica o ômega 6 na sua pele, né, você ingere o ômega 6, a sua pele vai ficar muito mais bonita, vai ficar muito mais saudável. Nós precisamos de ômega 6 na nossa parede celular, né? Só que o ômega 6 que nós adquirimos aí nos mercados, né, ele já vem oxidado. Então, por isso que não é muito bom consumir esse ômega 6 que já tem em supermercado, em alguns alimentos, né? Alguns alimentos, como é que se diz? Esses alimentos aí enlatados, por exemplo, aí geralmente ele já vem oxidado, então não é tão bom você consumir. Então, quando você tem mais ômega 6 do que ômega 3, você tem uma predisposição a ter inflamação crônica. E essa inflamação crônica, ela predispõe aí a todas as doenças degenerativas, né, que a gente começou a falar ali no começo, certo? Incluindo aí o câncer, o Alzheimer, Parkinson, doenças autoimunes, esclerose múltipla, todas elas têm um componente inflamatório. Então, se você consumir demais ômega 6, a probabilidade de você ter uma dessas doenças aumenta muito, porque são processos inflamatórios, né? Então, quando você faz uso do ômega 3, você equilibra esse desequilíbrio que tem da nossa alimentação. Porque a nossa alimentação hoje ela é rica em ômega 6. E o ômega 6 ele é inflamatório, não é anti-inflamatório, ele é inflamatório. Então, quanto mais nós consumimos ômega 6, mais a gente pode ter um processo inflamatório no organismo. E essas doenças todas que eu falei para vocês, elas possuem um processo inflamatório. Então, nós precisamos do ômega 3. Por quê? Porque o ômega 3 ele vai equilibrar esse desequilíbrio, certo? Onde que nós encontramos aí o ômega 6? Nós encontramos no azeite, no germe de trigo, nos óleo de gergelim, sementes de abóbora, óleo de semente de chia, de cártamo, óleo de girassol, óleo de algodão, nozes, sementes em bruto aí. Então o ômega 6 é tudo isso. Caramba, né? Tudo isso aí, Cris. O ômega 6 ele desempenha um papel muito importante na saúde do coração, tá? E ajuda a reduzir o colesterol ruim e os triglicérides.
Então, ele ajuda na formação aí dos coágulos que podem se desprender da parede da artéria e obstruir o fluxo sanguíneo, e isso pode ocasionar uma doença cardiovascular, pode ocasionar um infarto, pode ocasionar um derrame. Então, o ômega 6 demais não é bom. Vocês estão percebendo que o ômega 6 demais não é bom? Para mim, eu tinha uma dúvida sobre isso, nossa, muito grande, até começar a estudar sobre isso. Eu achava que todos os ômegas eram bons, mas só que o ômega 6 ele é bom, mas tudo que é demais faz mal. E o ômega 6 é um dos que mais faz mal, porque ele é muito inflamatório, tá? Pois é, Elaine, é importante saber essas informações, né? Que eu também não sabia, não. Mas a gente precisa. É aquilo, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca informação, mais a gente vê que a gente não sabe de nada, né? Rosivânia, então a ideia é que a minha comece a tomar seria o ômega 3. Então, na verdade, ela precisa dos três, tá, Rosivânia? Ela precisa dos três, só que ela precisa tomar eles na proporção certa. Então, na proporção certa, um exemplo, tá? Um exemplo é esse que nós consumimos, né? Esse que nós tomamos, que nós vendemos, que nós trabalhamos, que ele já vem na proporção certa. Ômega geralmente é 2, 1, 1. 2 de ômega 3, 1 de ômega 6 e 1 de ômega 9. Geralmente é essa proporção. Isso, então, é uma sugestão, tá? Mas aí você pode consultar o médico e tal, que daí fica mais fácil de você ficar tranquila, tá? Seja bem-vinda, Priscila. O celular tá osso aí? Ó, vamos falar agora sobre o ômega 9, tá? O ômega 9, ele tem como função aí auxiliar a produção do hormônio no homem e na mulher. Então, no homem, ele vai ajudar aí na produção da testosterona e na mulher do estrogênio. O ômega 9, ele é uma gordura monoinsaturada, que reduz o colesterol ruim. Ele também ajuda a reduzir o colesterol ruim, enquanto que aumenta o colesterol bom na corrente sanguínea, certo? O ômega 9, que também é conhecido como ácido oleico, ele também é um componente essencial da cobertura protetora sobre os nervos chamados de bainha de mielina, tá? Então ele protege aí os nossos nervos, tá? Então ele é um ótimo isolante térmico também, como consequência ele protege aí os órgãos vitais das altas temperaturas. Ele auxilia na formação das membranas que tem como objetivo de envolver e proteger as células do corpo. Então, olha, vai pensando. Ele serve para envolver as células do corpo. A gente vai falar de algumas coisas para vocês imaginando aí o que é isso. Tem um importante papel de escoltar e absorver as vitaminas A, vitamina D, vitamina K, vitamina E no nosso corpo. Então, o que isso significa? Às vezes eu conheço pessoas que têm dificuldade de absorver vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina E. Às vezes a dificuldade da pessoa pode ser a falta de ômega 9, porque o ômega 9 que ajuda a você a escoltar até o organismo absorver essas vitaminas. Então, se você não tem ômega 9, a probabilidade de você não conseguir absorver essas vitaminas é grande. Né? E o ômega 9, que é o ácido oleico, ele existe, por exemplo, no azeite de oliva. O azeite de oliva, ele é ótimo para cozinhar. Olha, isso é importante, hein, pessoal? Anota aí. O azeite de oliva, ele é ótimo para você cozinhar, mas não pode fazer fritura com ele. Porque quando você usa ele para fazer fritura, o calor é muito alto. E quando o calor é muito alto, ele se transforma de ácido oleico para ácido elaídico. E quando ele se transforma em ácido elaídico, ele se transforma em gordura trans. E a gordura trans faz mal para a gente. Então você tem que tomar bastante cuidado. O azeite de oliva ele é bom, faz bem, mas se você usar ele para fazer fritura, já não vai ser legal. Você vai você vai transformar o ácido e ele vai virar uma gordura trans. Então toma bastante cuidado com isso, tá bom? E o que acontece quando a gente ingere gordura trans? Nossa, eu fiquei assustado a hora que eu fui estudar isso aqui, viu?
porque a gente consome muita gordura trans, eu diminui bastante, mas às vezes a gente come aqueles salgadinhos, né? Salgadinhos, ó, deu até água na boca agora. E tem muita gordura trans. E olha o que acontece quando você consome gordura trans. O seu corpo, ele já sabe que é um veneno, tá? O seu corpo sabe que ele é um veneno. E ele não sabe o que fazer com a gordura trans. Então, você imagina o seguinte, você tem para você entender o que acontece, imagina que você tem um plástico fechado e você coloca o plástico aqui na sua cabeça, um saco plástico, e fecha, e você vai tentar respirar, você não vai conseguir respirar, correto? É isso que acontece quando você ingere gordura trans. As nossas células, elas vão ficar envoltas com a gordura trans, como se fosse um plástico, e ela não vai conseguir utilizar essa gordura trans. A sua célula não vai conseguir respirar, entendeu? Então, quando você consome óleo vegetal, você está ingerindo gordura trans, porque os óleos, eles têm conservantes, e essa mistura, na hora de cozinhar, se transforma em gordura trans. Olha só que louco. Ainda bem, graças a Deus, que aqui em casa a gente quase não tem fritura. Ainda bem, a gente só assa, né, não cozinha, mais assado, né? Não frita. Ovo, adoro ovo frito, mas faz anos que eu não como ovo frito. Mas nem sabia que era por isso. Sabia que fazia mal, mas não sabia que era desse jeito. Então, ó, fica atento aí, né, pessoal? Fica atento. Você também não sabia, Rosivane? Eu também não sabia disso, não. É muita informação nova aqui pra mim. O ideal é ingerir in natura, né? Eu também acho que é o ideal. Então, isso. Aí, a dona Lindalva aí que já me esclareceu aqui que a bainha de meilina, que são as fibras nervosas. Olha aí, tá vendo? Ó? Nada como ter uma pessoa com conhecimento aí para auxiliar a gente aí. Obrigado, dona Lindalva. Top, hein? Pessoal, tá bacana? Vocês estão curtindo? As informações tão bacanas aí? Se tiver também, se quiser, compartilha com alguém aí, para alguém que você queira, né, que aumentar o conhecimento, conhecer um pouco sobre isso aí, as prevenções que a gente pode ter, né? Compartilha depois o link do vídeo para a pessoa assistir, tá? Vai ser bem legal. É isso aí, dona Lidalva, sem frituras, chega de frituras, né? Vantagens e benefícios aí do ômega 3, 6 e 9, que também são conhecidos aí como ácidos graxos, né? Eles são essenciais para o melhor desenvolvimento e funcionamento do nosso corpo, nos protegendo aí de doenças cardiovasculares, autoimunes e cardíacas. Olha só, o consumo de ácido graxo aí, ômega 3, né, auxilia na manutenção dos níveis saudáveis de triglicerídeos, desde que associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudável, certo? Então, não adianta você só tomar o ômega e a alimentação a olho, né, vamos dizer assim, não pode, tá? Não vai adiantar nada. Falam que o melhor para se utilizar é o azeite, que é mais saudável. Nem tanto, exatamente. Se você utilizar o azeite para fazer fritura, né, Rosivânia, como a gente está percebendo aqui pelas informações, se você usar o azeite para fazer fritura, você vai transformar o azeite em gordura trans do mesmo jeito. Então não vai adiantar nada se for usar para fazer fritura, né? Se for usar para temperar uma salada, né, para fazer um cozido, alguma coisa, aí beleza, maravilha. Mas se for para fazer fritura, esquece que você está transformando em gordura trans, né? Aí eu coloquei uma tela aqui só para eu entender e também poder passar para vocês, porque às vezes a minha dúvida também pode ser a dúvida que vocês tinham, né? Por exemplo, para mim, eu achava que o ômega era tudo bom e eu tinha que consumir o ômega dos peixes, só isso. Depois eu fiquei sabendo que o ômega 6 fazia mal, que era inflamatório. Eu falei, puxa, mas onde que eu consumo tanto ômega 6? Então, resumindo aqui, por que a gente consome mais ômega 6 do que ômega 3 e ômega 9? E que isso vai causar doenças? Porque o ômega 6 ele está no óleo de soja, no milho, né? Na canola, girassol e gordura de animais. Óleo de soja a gente consome direto, né? Então a gente já tem isso aí sempre no nosso cardápio aí. Óleo de soja sempre está ali, né? Na maioria das vezes, né? Ômega 9, por que a gente não consome tanto? Porque está no azeite de oliva e no óleo de dendê.
Nem todo mundo consome azeite de oliva e nem todo mundo consome óleo de dendê. Então é mais difícil de você obter o ômega 9. E o ômega 3, por que é difícil de obter? Porque ele só está nos peixes, que é difícil da gente consumir peixe do fundo do mar, não de água doce, mas peixe do fundo do mar é difícil da gente consumir. Ele está nos crustáceos, que também não é um prato normal da gente consumir. Ele está nas algas marinhas. Ele está na chia, que graças a Deus agora eu consumo bastante chia, que tem no shake que a gente consome aí, tem chia. Nas nozes, que é difícil consumir, às vezes a pessoa consome nozes só no final do ano, Natal. Na linhaça, que tem alguns suplementos nós tem linhaça. E na canola, que não é todo mundo que consome óleo de canola. Então, é por isso que a gente quase não consome esse tipo de ômega. Porque o ômega que a gente mais consome, que causa processos inflamatórios, que vai causar todas essas doenças, é o ômega 6, que é do óleo de soja. Tá? E é importante saber que a gente precisa, estou passando várias informações aqui, mas a gente precisa saber que se você ficar com dúvidas, se nós ficarmos com dúvidas do que a gente deve consumir ou não, é ideal consultar o médico, tá? Sempre consultar o médico. Apesar dos nossos produtos serem apenas um suplemento que vai auxiliar na sua alimentação, se você tiver dúvida, se você já está consumindo algum remédio, alguma coisa, consulte o seu médico, tranquilo. Eu não consultei o médico para tomar nada porque a minha alimentação era muito ruim, né? Falta de ômega eu já sabia que eu tinha, porque eu não tinha alimentação minha só de ômega 6 que eu tinha. Hoje não, hoje já melhorei através de suplementação e melhorei a alimentação. Então é necessário, a gente precisa consumir só o necessário para o nosso organismo. Tudo em excesso faz mal, lembra que eu falei? Consumir óleo de prímula e borracha e consumir ômega não é bom, é excesso, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Alguns efeitos que podem dar quando você está com excesso de ômega, por exemplo. Você pode ter gases, você pode ter azia, você pode ter diarreia. Isso é devido ao excesso de uso de alimentos com ômega ou de nutricosméticos também. Tá? Então, se você tiver com muita azia, muito gases, muita diarreia, alguma coisa está errada. Então, você precisa diminuir aí se você estiver tomando alguma coisa. Se você estiver tomando e estiver com esses sintomas, manda para mim no particular, no privado aí depois, me chama aí que a gente vai trocando uma ideia, tá? Vai ver, às vezes a gente consegue melhorar isso aí. Melhorei aqui em casa de todo mundo, né? Pode ajudar vocês aí também. É só auxílio, tá bom? Se você faz uso de medicamento e tal, você precisa consultar o médico antes de consumir qualquer coisa, certo? E aqui só relembrando algumas coisas. Esses ácidos graxos, né, que é o ômega 3, 6 e 9, a proporção ideal é a proporção 2, 1, 1. 2 ômega 3, 1 de ômega 6 e 1 de ômega 9, certo? Em alguns lugares, né, no mundo, já se consome bastante ômega 6 e ômega 9, infelizmente não é o caso aqui no Brasil, às vezes esses ômegas eles não são produzidos pelo corpo, né? Então você precisa fazer uma suplementação, tá? Para se ter uma dieta mais equilibrada, a gente precisa se concentrar aí em obter mais ácido graxo, que é o ômega 3, 6 e 9. Isso quer dizer ingerir pelo menos 2 vezes por semana. Pelo menos 2 vezes por semana você comer um peixe mais oleoso, né? Para que você possa ter esses ômegas, ou a castanha, ou o azeite, né? Auxilia também, Cris. O ômega auxilia na perda de peso. Sabe por quê? Você também vai começar... Se você está consumindo ômega, você também vai tentar melhorar a sua saúde, né? E tudo isso faz com que flua melhor. São óleos, né? Vai fazer com que tudo flua melhor. Então você vai auxiliar também na sua perda de peso, certo? Procure também não utilizar os óleos vegetais devido à gordura trans. A gordura trans aí é complicado. Eu agora, depois que eu vi, preparei treinamento, a gente já vai tentar melhorar isso aí aqui em casa, mais do que a gente já tem feito. Alimentos fritos contêm ômega 6, que é a gordura ruim, né? E não deixe de fazer o equilíbrio dessas gorduras aí na sua dieta. Tenha em mente aí que os benefícios dos ômegas 3, 6 e 9, que ele vai equilibrar, ele precisa desse equilíbrio para melhorar o seu organismo, que vai te manter mais distante das doenças cardiovasculares,
vai melhorar das doenças autoimunes, do colesterol, vai manter o colesterol controlado, e tudo isso vai te fazer evitar o uso de remédio, né? Lembra que remédio, ele só vai remediar alguma coisa. E todo remédio, geralmente quando a gente toma um remédio, se você for olhar na bula, está escrito lá que ele é bom para isso, mas ele vai ocasionar isso. Então, às vezes tem pessoas que eu conheço, pessoas que tomam mais de 20 comprimidos por dia de remédio, e um é para tirar o efeito do outro. Então vira uma bola de neve, efeito em cadeia. Então, concluindo, se alguém tiver alguma pergunta pode ir mandando aí, mas concluindo, o nosso corpo precisa desses óleos, precisa dessas vitaminas, né, desse suplemento, e de forma balanceada. Então, a melhor forma de você consumir ômega 3, 6 e 9 é através de uma alimentação saudável, que não é fácil de você ter, e de suplementação. Então tá aqui. Se você precisa de ter uma alimentação saudável, de uma suplementação, nós temos aqui um suplemento que vai te auxiliar muito, certo? Vai te auxiliar muito para que você tenha níveis saudáveis aí de ômega 3, 6 e 9. Se você consegue ter uma alimentação saudável e equilibrada com mais uma suplementação, ótimo. Você vai evitar. Eu costumo dizer que isso daqui não é um gasto. Você está se cuidando para que você não, mantendo uma vida saudável, auxiliando você a ter uma vida saudável, e de uma forma que você não vai precisar de usar remédio. Porque usar remédio, nossa, aí você começa uma bola de neve. Toma um remédio para uma coisa que estraga a outra, daí você tem que tomar outro para melhorar aquilo, e é complicado. Então é investimento no seu organismo, no seu corpo, né? Na sua saúde. Excesso de ômega 6, lembra? O excesso de ômega 6 não é legal. A sua dieta tem que ter a prioridade na sua vida para você ter uma saúde e os benefícios de forma importante. Quando consumir o ômega, é melhor você consumir, lembra? Na hora do almoço ou na hora do jantar. Se você não puder nesse horário, se você for consumir o ômega, por exemplo, no café da tarde, come lá uma fatia de queijo com azeite, alguma coisa assim, para auxiliar aí na digestão e na absorção dos ômegas. O nosso ômega aqui, ele não contém glúten, não contém lactose, ele é livre de mercúrio e metais pesados, ele auxilia na síntese dos hormônios, né, que a gente falou, ômega 9, ele auxilia na perda de peso, ele fortalece o sistema imunológico, ele auxilia na manutenção da saúde e da hidratação da pele, e ele auxilia no controle da pressão arterial. Então, pessoal, é top, tá? E ele vem em cápsula, que é mais fácil de você digerir. Ele tem óleo de peixe, óleo de linhaça e borragem, né? E junto aí com o EPA e o DHA, para que você possa saber aí tomar depois das refeições. Não, se você puder, Rosivânia, toma antes da refeição, uns 10 minutos antes ali, para te auxiliar na digestão, tá bom? Ele vai para que eu particularmente nunca senti, mas tem pessoas que falam que volta aquele gosto de peixe, né? Então o ideal é tomar antes, tá? Vamos ver aqui, a dona Lindalva, para quem está com dúvida aí o que é o EPA e o que é o DHA, a dona Lindalva já colocou aí, qual é o ácido eicosapentaenoico, que é o EPA, e o DHA, vou arriscar aqui, ácido docosahexaenoico. Olha só que top. Maravilha, pessoal. E detalhe, né? Alérgicos, pessoal. Quem for alérgico, ele pode conter traços, né, de crustáceos, peixes, leite, ovo, derivados de trigo, soja e derivados. Portanto, quem tem alergia a esse tipo de alimento, é melhor não consumir, certo? Grávidas ou nutrizes, se estiver amamentando, não consuma. O ideal é você consultar o seu médico antes, tá? Pessoas que têm doenças aí, alterações fisiológicas, consulte seu médico. Então é sempre consultar o médico se tiver dúvidas, tá ok? Foi bom, pessoal? Curte aí, dá um like aí.
Compartilhe aí com seus amigos aí, a pessoas que você queira. Previne o envelhecimento e não engorda. É isso aí, dona Lindalva. É top, maravilha. Não, eu vou ficar um jovem eterno aí. Pessoal, quero agradecer a vocês. Se tiver pergunta aí, manda. Se não tiver nenhuma pergunta, eu quero agradecer a vocês, a participação de todos aí. Quarta-feira que vem tem mais. Dá sugestões aí do que vocês querem para quarta-feira que vem. Vamos quarta-feira que vem falar sobre um outro suplemento ou um outro produto. Tá precisando, Rosivânia? Pô, só entrar em contato aí, tá na mão. Vai ser excelente, você vai gostar, com certeza. Tá? Pessoal, muito obrigado a todos e quarta-feira que vem tem mais. Às 9 horas da noite estaremos juntos novamente. Se quiser contactar outras pessoas para participar junto com a gente aí, serão todos muito bem-vindos aí, tá bom? Um abração e fiquem com Deus. Tchau.